E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vou gravar esse vídeo aqui, tá? É um vídeo até meio que urgente, né? Porque foi feito um vídeo recentemente, há exatos 4 dias atrás. Claro, não foi citado o meu nome, mas a pessoa, ela falou, porque tem gente por aí, né, que defende, né, o templo de Ezequiel usando a patrística. Eu vou mostrar para vocês por A mais B, né, que foi usado textos escolhidos selecionados, né, textos escolhidos selecionados para tentar lubridiar, né, inventar uma história. Preste atenção, tá? Uma coisa que eu tenho uma verdadeira ojeriza é com desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual. Para mim é o seguinte, o que é. O que não é, não é. O que o fulano de tal disse, se vai contra aquilo que eu creio, eu vou dizer que ele não pensa assim. E ponto final. Eu não tenho que ficar mentindo, eu não tenho que ficar inventando moda, escolhendo texto para tentar justificar aquilo que eu creio. O vídeo que foi gravado tem 40 e poucos minutos. E eu vou fazer umas refutações, isso porque você é obrigado a refutar, porque ainda que não tenha sido citado o meu nome, está claro ali que se refere a mim. Porque quem é o único dos canais que fica usando a patrística para poder falar acerca do reino milenar, o templo de Ezequiel, papapá. Esse que vos fala, tá? Mas eu vou mostrar para você apenas por causa do tempo. Estou aqui, daqui a pouco vai ter o seminário, a gente está na correria aqui. Eu parei só para mostrar isso aqui para vocês, tá? Então veja o seguinte. Primeira coisa, tá? Qual foi a desonestidade aqui desse camarada? A desonestidade foi o seguinte: ele não leu o texto a partir do texto. Ele não leu o texto a partir do texto. Ele leu um texto que ele redigiu e disse que foi Justino quem falou. Por isso que nem deu referência. Ah, eu esqueci aqui a referência. Por que ele esqueceu a referência? É porque ele não leu o texto de Justino. Ele redigiu um texto, inserindo palavras ali como se fosse Justino dizendo. E eu vou ler para você como que estava o texto na mão redigida por ele, tá? Eu fiz questão aqui de copiar. Então diz assim, esse aqui é o texto que ele redigiu e disse que foi Justino quem disse, tá? Ó, afirmei igualmente em vários lugares que ele é juiz dos vivos e dos mortos. O próprio Natan, falando sobre o Cristo, assim disse, serei para ele pai e ele será para mim filho. E não afastarei dele a minha misericórdia, como fiz com aqueles que vieram antes dele. Estabelecê-lo-ei em minha casa e em seu próprio reino para sempre. Até aqui é o texto de Justino. Aí vai começar a ter palavras de Justino e palavras redigidas por ele, que ele disse que foi Justino quem disse. Vamos lá. E é esse e não há outro em Ezequiel, designa como príncipe do templo. Isso aqui não existe, ó. Tá? Príncipe do templo, não tá príncipe do templo lá escrito. Eu vou te mostrar como é que está escrito. Com efeito, ele é sacerdote eleito, reino eterno, ele é sacerdote eleito, rei eterno, o Cristo como filho de Deus. Com efeito, ele é sacerdote eleito e rei eterno, o Cristo como filho de Deus, em sua vinda. Não penseis que Isaías ou outros profetas digam que se deverá oferecer sobre o altar sacrifícios de sangue ou de libações. Acréscimo, agora é acréscimo. Mas naquele tempo, no tempo do reino, serão oferecidos apenas sacrifícios, acréscimo, não tem apenas sacrifícios, de louvores e ações de graças e verdadeiras e espirituais. Então o que aconteceu aqui? Houve uma manipulação do texto de Justino para tentar dizer que ele não concorda. Irmãos, os pais da igreja não falam nada sobre o templo de Ezequiel. Eles não citam o templo de Ezequiel. Eles não falam sobre o templo de Ezequiel. Dizer que eles concordam e discordam é mentira, porque eles não falam sobre o templo de Ezequiel. Tá? Isso não é pauta
uma época em que se está querendo ganhar judeus para Jesus. Como é que eu vou querer ganhar judeu para Jesus, mostrando que Jesus encerrou os sacrifícios, e vou usar o texto de Ezequiel para evangelizar? Isso não é pauta ali para os primeiros cristãos. Templo de Ezequiel. O milênio é. Agora, o templo não é pauta. Eles não falam nem que sim, nem que não. Eles focam no templo que somos nós. Nisso eles focam. Agora, eu vou ler o texto de Justino. Tá? Eu vou ler para vocês aqui o texto de Justino, para você ver a diferença entre um texto, tá, e o outro texto. Esse é o que foi redigido à mão, com inserções, e esse é o texto de Justino. Olha só, a gente vai ler ele todo. E depois a gente vai ter que entender o que ele está dizendo. E depois eu vou dizer o que eu penso de alguns textos, que eu já tenho até livro escrito sobre isso. Olha só. Está ali, ó, capítulo 118, está aí a referência. Tá? Seria melhor pôr fim à nossa obstinação e fazer penitência antes que chegue o dia do julgamento, no qual todas as vossas tribos baterão no peito por terem transpassado esse Cristo. Bom, aqui você já vê que vai ter judeu que não aceitou Jesus e que só vai aceitar Jesus na vinda dele. Então vai ter judeu na carne, você concorda comigo? Que ele está afirmando isso, que eles ao verem o Cristo na vinda dele vão bater no peito. Isso aí é o Zacarias 12:10. E vai vir espírito de graça e de súplica. Isso aqui não é igreja. Isso aqui são judeus. Tá? Ou você acha que esse texto está falando de judeus convertidos que vão bater no peito amargamente ao reconhecer Jesus que aqueles transpassaram? Certo? Então aqui já tem um pensamento que eles acreditavam sim, que haveria judeus. Ele fala claríssimamente, as vossas tribos baterão no peito por terem transpassado esse Cristo. Isso vai ser quando? Na vinda dele. Vamos continuar. Como já demonstrei, está predito pela Escritura, expliquei também que o Senhor jurou, segundo a ordem de Melquisedeque, o que predizia com isso. Já disse também como é que se referia à sepultura e ressurreição de Cristo. A profecia de Isaías ao dizer, sua sepultura foi tirada do vosso meio. Afirmei igualmente, em vários lugares, que ele é juiz dos vivos e dos mortos. O próprio Natã, falando com Davi sobre Cristo, assim disse, serei para ele pai, ele será para mim filho, e não afastarei dele a minha misericórdia, como fiz com aqueles que vieram antes dele, estabelecê-lo-ei em minha casa e em seu próprio reino para sempre. Perfeito, assim está lá em Samuel. Explicação dele. E é a esse a não outro que Ezequiel designa como príncipe na casa. Não está lá templo aqui. Aqui não diz templo. Aqui diz casa. Príncipe da casa. Você sabe que Ezequiel, ele fala de príncipe em dois momentos. Uma que é o do templo de Ezequiel e uma outra que é sobre a casa de Israel. Príncipe da casa de Israel. Eu vou ler o texto para você. E por que ele não está se referindo aqui a Ezequiel 40:48? Mas ele está se referindo a esse príncipe da casa, que a Bíblia fala lá em Ezequiel, que o filho de Davi. Tá? A casa aqui é a casa de Israel. Vamos ler aqui, ó. Não é templo, igual ele falou. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Com efeito, ele é sacerdote eleito e rei eterno. O Cristo, como filho de Deus, em sua vinda, vírgula, em sua vinda, na vinda dele, quando ele veio, né? Não penseis que Isaías ou os outros profetas digam que se deverá oferecer sobre o altar sacrifícios de sangue ou libações. Aí ele vai dizer, mas nos dias do reino, no tempo do reino, isso aí é o que ele escreveu. Mas naquele tempo, no tempo do reino, não está escrito isso aqui, mas naquele tempo, no tempo do reino. Isso aí são palavras dele. O que está escrito é que na vinda dele, ele iria cessar esses sacrifícios. E aonde está escrito sacrifícios, libações e tudo isso aí, são louvores e ações de graças verdadeiras e espirituais. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer na sua casa, na vinda dele. É isso que ele está dizendo. Esse camarada, ele teve a audácia de dizer que Justino Mártir estava se referindo ao príncipe
do templo de Ezequiel. Eu vou ler para vocês aqui o texto do príncipe de Ezequiel, aí você vai dizer para mim se isso daqui cabe para ele, tá? Eu vou ler aqui o texto, tá em Ezequiel. Olha aí, ó. E no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. E durante 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros, 7 carneiros, sem mancha cada dia, durante 7 dias, e em sacrifício pelo povo, né, um bode cada dia. Gente, esse príncipe aqui é Melquisedeque que comete pecado? É isso mesmo que estão dizendo para mim? Ezequiel, no capítulo 45, versículo 22, esse príncipe ele casa, esse príncipe tem filhos, esse príncipe ele não herda toda a terra, ele mora em um pedacinho de terra só, que é chamado de a porção do príncipe, e ele é pecador. Ele é pecador. Ele comete pecados e precisa fazer sacrifícios pelos pecados dele e do povo. Mas que povo que comete pecado? Se esse povo está transitando no templo, e o templo, esse templo aqui não é igreja, não é o Melquisedeque, que é a sombra da Nova Jerusalém. Gente, é um absurdo que estão se fazendo com a palavra de Deus. Primeiro que acrescenta palavras na boca de Ezequiel, se acrescenta, chama de templo o que ele chama de casa, acrescenta dizendo que ele fala naquele templo, nos dias do reino, ele não fala nada disso. Ele fala coisas que aconteceu na vinda dele, que na vinda dele encerrou o sacrifício. E aonde de sacrifícios hoje são sacrifícios espirituais. Mas ele está falando nessa dispensação, o texto não está falando nos dias de lá. Eu ainda vou fazer mais vídeos em cima de outras afirmações erradas ali, que tem que se fazer porque atingiu a minha honra, dizendo que eu fiquei, não falo o meu nome, claro que não é maluco, né? Mas dando a entender que eu fico manipulando os textos. Agora veja isso aqui, irmãos. Ezequiel no capítulo 37. Veja se eu manipulo os textos. Ezequiel capítulo 37. Vamos ler aqui, ó. Versículo... Deixa eu ver o versículo certinho aqui, ó. 16. Ó, versículo 16, ó. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Você conhece esse texto. Ele está falando da ressurreição, ele está falando sobre a casa de Israel aqui, está falando sobre Efraim, está falando sobre Judá. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, a quem habitaram vossos pais, habitarão nele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, fazendo uma alusão a Jesus, a filho de Davi, será seu príncipe eternamente, será seu príncipe na casa de Israel. É só ler o texto. Esse é o príncipe da casa, não o príncipe do templo, como foi redigido à mão ali. É príncipe da casa. Por quê? Justino, ele compara a Melquisedeque, compara aquela casa que realmente a gente prega isso. Você pode ver aqui, ó, que nós pregamos isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui o texto, tá? Nós pregamos isso. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aqui. Isso faz parte da nossa pregação. Quando a gente vai pregar João capítulo 14, vamos falar de quem é a casa do Pai. Quem é a casa do Pai em João capítulo 14? O texto base que nós utilizamos ali é justamente o texto de Samuel. Aqui, ó. Esse é o texto que nós usamos quando a gente vai pregar João 14. A gente usa esse texto para dizer que esta casa que o filho de Davi, Jesus, iria fazer, somos nós. A gente usa esse texto nos seminários. A gente ensina isso. Nós ensinamos que esta casa aqui, está aqui, ó, esse livro aqui foi escrito há mais de 5 anos atrás. Nós usamos o texto de Samuel, o texto que Justino usa para dizer
que esta casa aí, ainda pega até um texto de Justino que ele fala que ele não preparou para a gente moradas supracelestes. Está ali. Né? Então, nós pegamos esse texto e nós usamos o texto de Samuel para dizer que nós somos a casa. Tá? Nós fazemos isso. E nós também somos a casa de Israel. Que quem foi estabelecido príncipe sobre essa casa é Jesus. Agora, como que eu posso chegar e dizer que esse príncipe aqui é aquele príncipe do templo de Ezequiel, se aquele príncipe comete pecado? Ele está fazendo sacrifícios pelo seu próprio pecado e pelo povo. Está lá escrito isso. Gente, eu estou pasmo com isso daí, eu estou pasmo e isso tem que ser esclarecido, tá? Isso tem que ser esclarecido, isso não pode ficar assim. Estão fazendo uma miscelânea na palavra só porque está com raiva? Está querendo descontar em alguém alguma coisa? Isso não é defesa da palavra, não é assim que se defende a palavra. Como que se defende a palavra? Desse jeito, fazendo inalações no texto de Justino, dizendo que ele falou coisa que ele não disse, que não está escrito. E como que eu posso atrelar aquele príncipe ali ao príncipe do templo de Ezequiel, sendo que aquele príncipe do templo de Ezequiel é pecador? É pecador. E o príncipe que está falando é da casa. O texto fala casa. É da casa de Israel, que ele foi estabelecido, está lá, estabelecido aí como um príncipe, né? Davi, no caso de Jesus, filho de Davi, como príncipe, um príncipe. É isso. E a gente eu vou fazer outros vídeos nessa natureza, porque, como falei, dizer que eu estou mentindo, e eu li todo o texto e dei a referência, você pode ler, dizendo que eu estou mentindo, isso daí é uma acusação grave, irmão, porque a impressão que dá é que eu estou fazendo chacota da palavra para querer justificar aquilo que eu creio. Está errado. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tá? Eu falo igual a Paulo. Em Cristo eu falo a verdade e não minto. E não minto. Mostrei aqui para vocês a fonte. Eu mostrei para vocês como que se manipula. Isso aí é ardiloso. É malícia. Muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Se tá com dúvida, não fica lá fazendo um comentáriozinho. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, que isso não é possível. Como que não é possível? Está lá escrito em Ezequiel. Se está com dúvida, me chama, me procura, conversa. Mas não fica fazendo isso não. Me chama, conversa comigo, dialoga. Vai passar menos vergonha. Vai passar menos, porque você pode refutar aquilo que eu penso, mas sem fazer isso daí. Sendo honesto. E tem coisas na Bíblia que a gente não tem a resposta para tudo. A gente não tem a resposta para todas as questões da Bíblia. O que a gente faz nessa hora? Se cara, espera a revelação, não fica tentando se esforçar com a sua própria força, interpretar a palavra, porque o resultado é esse aí. O resultado é esse. Não tenta fazer as coisas pelo seu próprio braço, pelo seu próprio punho, porque o resultado é esse aí. Não faz isso não, cara. Olha que coisa... Quantas coisas eu tive que, em quase 20 minutos, desconstruir por causa de uma fala errada, mal intencionada, que levou menos de 3, 4 minutos. E o vídeo tem 40 e pouco. Olha a trabalheira que vai dar. Isso para defender a minha honra. Porque eu vou mostrar para vocês que isso é uma coisa ardilosa. Isso não provém de Deus, não. Certo? Tá com dúvida? Me chama. Conversa comigo. Não é de mim? Senta e conversa. Mas não faz isso não, isso é feio. Senta e conversa. Para você entender como eu penso. É bem melhor isso. É mais saudável isso. Tá? A gente vê comentários de pessoas que são contra o que a gente ensina, mas não vem aqui nos comentários e vem refutar. Não é refutar para debater. É expor opinião, só que é expor opinião no time, lá na torcida organizada. Vem pra cá e conversa, pô. Eu não tenho... olha só, minhas lives, os meus vídeos de estresse, eu não coloco só para membro, só pros amiguinhos do rei.
comentário não. Aqui comenta ateu, comenta porque a gente não tem medo do embate. Não é que a gente tenha dono da verdade. Porque eu gosto de ser questionado. Eu gosto de ser questionado. Porque quando você é questionado, você está pondo a sua fé em prova o tempo todo. Eu gosto de ser questionado. Então eu não fico nos comentários, né, avaliando se aprova o comentário ou não. A pessoa vai lá e comenta. Eu só tiro os comentários quando a pessoa ela xinga, ou ela desrespeita, aí eu tiro. Mas quando ela faz perguntas, ou quando ela contradiz o que eu falo no vídeo, eu deixo lá a contradição dela e respondo. Eu fico gastando horas respondendo a pessoa, porque eu não fico escondendo. No meu vídeo, apesar de você ver muito mais elogios nos comentários do que crítica, se tiver crítica, vai estar ali. Eu não vou tirar crítica. E eu não vou aprovar o comentário da pessoa se ela comentar. Eu não faço isso. Eu não fico só pregando para o meu grupo de irmãos. Porque esse evangelho tem que ser pregado a todos. E todos têm que questionar. Todos. Uma vez que eu ensino que esse é o evangelho. Eu não fico só para o meu público que acredita no que eu ensino. Os comentários contra... Não estou falando que são todos que fazem isso não, tá? Eu estou dando aqui um exemplo, que eu já vi isso acontecer. Se o comentário está aberto, tem pessoas que têm acesso a mim pelo telefone, me chama, cara, conversa, dialoga, tira a dúvida, mas não faz isso com a palavra não, que isso é horrível. Isso tira galardão, e tira muito galardão, tá? Bom, uma outra oportunidade, assim que finalizar o seminário do Reino aqui, lá para domingo ou segunda, eu vou voltar a gravar de novo. E eu vou mostrar por que eles criticavam a questão dos sacrifícios, tanto Justino como Irineu. Por que eles criticavam? Por que eles falaram que isso não era plano, não era projeto de Deus? A gente vai ter que falar sobre isso daí. Uma vez que tem um tabernáculo no céu e Moisés fez um molde semelhante a esse tabernáculo não feito por mãos humanas. Se ele fez segundo os moldes, nos moldes tem utensílios, no molde tem o que ali? Tem altar. Então a gente tem que entender o que Justino diz isso. Por que Justino disse isso? E por que Irineu critica veemente os sacrifícios para hoje? Tá bom? A gente vai estudar sobre isso daí e outras coisas também, certo? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.